Olá, o meu nome é Bruno Seabra, sou médico dentista, docente da Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa, de Imagiologia. Sou também fotógrafo profissional e diretor do Light Up Studio, um estúdio de fotografia profissional. Este é o módulo 3 do curso para assistentes dentários organizado pela Ordem dos Médicos Dentistas, em que queremos falar de imagiologia dentomaxilofacial. E neste primeiro capítulo vamos falar da radiação e dos seus efeitos. Por que razão é que a radiação tem o nome de radiação X e que propriedades físicas tem ela? Vamos começar por uma breve história e ver como tudo começou. De facto, em 1895, Röntgen, assim sem esperar, que é este senhor que está aqui, em 8 de novembro ficou integrado com o brilho nos tubos de raios catódicos e decidiu ver o que faziam. Ele descobriu que os raios emitidos podiam atravessar partes do corpo, como a mão, e os ossos por baixo da pele ficavam visíveis no ecrã. Como ele não sabia exatamente o que é que causava aquele fenómeno, chamou-lhes raio-x, que é o símbolo matemático, o X de incógnita, para coisas desconhecidas. Ele realizou a primeira radiografia no dia 22 de dezembro de 1895. E o que é que ele fez? Pôs a mão da esposa, que vemos aqui nesta imagem, exposta durante 15 minutos para apanhar a imagem. E, de facto, o que é que nós vemos lá? Vemos a confirmação das suas observações, vemos a figura da mão, da esposa, com o anel, e vê-se os ossos e vê-se mal as partes moles, e por isso ele via através da pele o que é que se passava no dentro e por dentro dela. A sua descoberta valeu-lhe o prémio Nobel. E assim, cada vez que usamos raio-x, estamos a usar uma tecnologia com praticamente 130 anos. Ninguém imaginaria como a sua descoberta iria ser importante para a medicina e para a própria medicina dentária e para a evolução, nomeadamente no diagnóstico. Pronto, ele publicou as suas pesquisas. Rapidamente essas pesquisas se propagaram e chegaram a outros profissionais, o que foi muito interessante, nomeadamente, pouco tempo depois, Volkov fez também a primeira radiografia dentária. Era interessante, de repente, podermos, na nossa área, poder observar também os dentes. Ele fez esta radiografia com a ajuda de um professor de Química. Esta fotografia que mostra aqui, de dentes, marcou precisamente a radiologia, o início da radiologia dentária. Koenig, em 1986, que era um físico, também obteve radiografias dentárias, mas com menos exposição, apenas com 9 minutos e um bocadinho melhores. As notícias espalharam-se por todo o mundo e em 1896, ainda, o Dr. Edmund Kells, nos Estados Unidos, atribui-se a ele a primeira radiografia dentária tirada nos Estados Unidos, iniciou testes e foi o primeiro dentista a ter no consultório um aparelho para realizar raio-x. Ele foi pioneiro, por isso, na radiologia dentária. O que é facto é que, após executar inúmeras radiografias sem proteção, os efeitos deletérios da radiação começaram a aparecer e ele perdeu inicialmente um dedo da mão, depois dois, depois outros dedos da mão esquerda. Mais tarde perdeu também o braço esquerdo, que teve de ser amputado, mas continuou ainda a praticar, desenhou instrumentos próprios para continuar e poder trabalhar só com uma mão, mas, porém, com o passar dos anos, a mão direita também ficou afetada e a sua batalha, mais de 20 anos, a lutar contra estes efeitos da radiação, levou-lhe a dores agonizantes, a 42 cirurgias e enxertos de pele e pronto, e ele cometeu suicídio. E foi passado 100 anos que se descobriu a radiologia digital. Por isso, este médico e inventor francês, Francis Moyen, utilizou pela primeira vez a radiologia digital intraoral, que mais tarde se generalizou com este nome, RVG, Radiovisiografia. O que é que ele descobriu? Descobriu que poderia aproveitar a elevada sensibilidade dos ecrãs CCDs, dos sensores,
e esses sensores permitiam detectar a radiação X para formar diretamente uma imagem digital num computador, em vez de usar uma película radiográfica. Bom, então o que é que nós temos, de facto, na comparação entre radiologia convencional e radiologia digital? Nós temos que o receptor na radiologia convencional é um filme, na digital será um sensor. O processo convencional é um processo fotoquímico, enquanto no digital é um processo que depende de um computador e de um software. A observação é no negatoscópio, enquanto no digital é um monitor, ou podemos inclusive imprimir. Depois o armazenamento convencional são radiografias que ocupam espaço e difícil armazenamento, enquanto a radiologia digital é feita através do armazenamento num disco rígido muito mais simples e acessível e com muito mais garantias de preservação. Depois, as medições são difíceis na radiologia convencional, enquanto na radiologia digital são fáceis, existem softwares próprios para ajudar nessa medição. O tamanho é igual. Depois, para o ambiente, claro que o processo convencional provoca alguma contaminação do ambiente, enquanto no digital não temos qualquer filme nem líquidos, por isso é ótimo para o ambiente. A colocação é mais fácil no convencional, por norma, porque alguns sensores ocupam mais espaço e são mais incómodos. Não temos cabo no convencional, no digital temos com ou sem cabo. Depois o processo de revelação e de acedermos à imagem no convencional era lento e no digital é rápido, é praticamente imediato. Aqui temos a comparação entre diferentes tamanhos das películas. Do lado esquerdo temos as películas convencionais, a branco. As películas a preta são películas de ecrãs de fósforo, placas de fósforo, que têm exatamente o mesmo tamanho. E depois aqui dentro deste copo temos um sensor digital, ligeiramente diferente também é digital, mas é um sensor um bocadinho mais incómodo, porque tem um invólucro largo de plástico, mas que é dos sistemas mais usados, mas não tem esta variedade de tamanhos e é mais difícil de utilizar. Então estes sensores eletrónicos transformam a informação praticamente de uma forma direta e acedida muito rapidamente. Em vez de termos uma imagem analógica num filme, a imagem é logo passada para um sensor, para o computador, e a informação muito rapidamente pode ser visualizada. Aqui temos precisamente a assinalar os dois tipos de radiologia digital, nomeadamente radiologia digital direta, RDD, ou radiologia digital indireta, RDI. A da direita é baseada em ecrãs de fósforo, como vimos, tem menos resolução normalmente que os sensores de radiologia digital direta, aqueles sensores que vimos há pouco. Do lado esquerdo aparece a constituição dos sensores e vejam que por dentro, para além de toda a parte eletrónica, tem também uma série de barreiras e de filtros que permitem preservar, e depois, claro, por fora os invólucros de plástico. É um sistema bastante frágil, ambos são frágeis. O da esquerda é particularmente frágil no sentido que pode cair ao chão e partir-se, e já aconteceu na clínica, por isso é preciso as pessoas perceberem os custos que estão envolvidos nestes tipos de sistema para os protegerem ao máximo. Aqui vemos, por exemplo, a diferença de tamanho, por isso as placas de fósforo são muito mais finas, na realidade ocupam precisamente o tamanho das películas convencionais, que eram ótimos para serem utilizados, e estes sensores de radiologia digital direta são mais largos e mais incómodos, como vimos há pouco. Por isso, se estivermos agora a falar de vantagens da radiologia digital, temos que a radiologia digital nos dá uma excelente qualidade de imagem, por isso dá-nos uma maior escala de cinzentos, em temos uma resolução de 256 cores de cinzento em comparação com as películas em que só víamos 16 a 25 cores de cinzento nesses filmes convencionais. Isto permite, claro, manipular o contraste e a densidade com os softwares, o que permite melhor visualização de detalhes e, claro, com importância depois para o melhor diagnóstico, sem necessitarmos de realizar exposições adicionais. Maior rapidez de visualização, porque é praticamente imediato, mais fácil reprodutibilidade,
porque podemos fazer duas radiografias, por exemplo, ou muito próximas, sem tirar o sensor da boca, enquanto numa película temos de tirar para revelar. Se estivermos a falar de radiologia digital direta, claro, na radiologia digital indireta ele também tem a película de ecrã de fósforo, também tem de ir a um scanner digital para se quiserem revelar. Depois permite manipulação de cor, contraste, melhor definição, permite utilizar zoom, por isso ampliar tudo o que estamos a fazer e mudar a orientação da película e rodá-la, o que torna muito rápido e muito fácil o acesso a uma imagem mais fácil. Permite fazer, por exemplo, subtração digital, permite sobrepor duas imagens tiradas em momentos diferentes e subtrair o que é comum às duas e evidenciar, por exemplo, patologia ou algum padrão que exista de alterações. É o que se faz, por exemplo, na angiografia, quando se tiram duas radiografias à cabeça de um paciente, uma sem contraste e outra com contraste, e fazendo a subtração digital, tira-se o que é comum às duas, que será a parte óssea e tudo o que provocaria sobreposição, e fica só depois, por exemplo, a imagem do contraste e permite ver se existe algum malformação arteriovenosa, algum problema hemorrágico, por exemplo, no crânio. Não é muito utilizado na nossa área, mas é interessante a gente poder perceber que nestes sistemas digitais isto pode ser utilizado. Depois utiliza, por norma, menos radiação, tem um mais fácil armazenamento, como vimos, é mais fácil comunicar com os colegas, com os pacientes, trocar radiografias de forma a que muito rapidamente eles possam ajudar-nos no diagnóstico, e existe esta partilha de uma forma muito direta, por exemplo, hoje em dia com os social media nos grupos do WhatsApp ou Telegram, em que partilhamos em grupos para discussão de casos clínicos de pacientes. Depois o espaço de armazenamento também é diminuto, porque não ocupa praticamente espaço e é mais ecológico, precisamente como vimos, porque não utiliza líquidos nem películas que contaminam o ambiente. Quais são as desvantagens? As desvantagens é o investimento inicial, que é grande, porque temos que comprar todo o sistema, computadores compatíveis, os sensores, ou os scanners de revelação, se for o sistema de placas de fósforo. A sensibilidade dos sensores, que pode não ser, que são frágeis, por isso, quando nós utilizamos, é fácil eles, como vimos, caírem ou um fio ficar debaixo de uma cadeira por andar a arrastar no chão, e por isso é chato, e se usarmos um sistema sem fio poderá até facilitar nesse aspecto, porque há sempre um fio que a gente passa e puxa e cai ao chão. O desconforto para o paciente também é muito incómodo, porque de facto nos sistemas de radiologia digital direta, com aqueles sensores, com um fio, em que não são placas de fósforo, o sensor incomoda mais porque tem uma caixa bem larga e que pode incomodar. Não podem ser esterilizados, por isso têm que ser desinfetados, eles não aguentam calor e por isso têm que ser protegidos com sleeves ou se quiserem, mangas de plástico ou invólucros de plástico, ou alguns também sistemas de dedeiras. Há quem utilize também pontas de dedos de luvas cortados, de forma a poupar algum dinheiro nos protetores. De qualquer maneira, têm que ser sempre protegidos porque eles não podem ser esterilizados. A manipulação de imagem também é uma desvantagem no sentido em que facilmente podemos alterar e aldrabar uma imagem. Porquê? Isto existe com todos os sistemas digitais, porque as imagens podem ser num Photoshop ou num programa de edição aldrabadas e a lesão que existe não aparecer, etc. Vamos então perceber um bocadinho o que é isto da radiação. De facto, a radiação ionizante, ela faz parte das radiações e faz parte do espectro eletromagnético, e nós vemos aqui nesta escala em que vemos diferentes radiações, e temos radiações de baixa frequência, como a luz visível, os raios infravermelhos, micro-ondas, frequências de rádio, de radar, ondas curtas e ultrafrequências, como os dos telemóveis. E estes tipos de radiação não alteram os átomos. Alguns, como os micro-ondas, podem causar queimaduras e danos, alguns danos.
Os campos eletromagnéticos criados pela corrente elétrica alterna também produzem radiações não ionizantes, mas as radiações ionizantes são as mais perigosas e de alta frequência. Quanto mais alta a frequência, e vemos aqui precisamente a partir do espectro visível, que vai desde os 700 nanómetros, mais ou menos, até aos 400 e tal nanómetros, vamos dos infravermelhos até aos ultravioleta, e a partir dos ultravioleta, sabemos os danos que podem provocar os ultravioleta, a partir daí começamos a ter frequências maiores e que permitem, por isso, ondas de alta frequência, digo, e que permitem atingir depois mais danos nos tecidos, nomeadamente os raios X e os raios gama, que são emitidos por materiais radioativos, e até os raios cósmicos, que ionizam as substâncias e podem provocar danos nos materiais. Bom, o que é que acontece? Quando atingem as células, a estrutura química das células pode ser modificada. Os nossos olhos, de facto, veem o mundo de uma forma especial, porque nós captamos apenas uma minúscula fração do espectro eletromagnético. Por exemplo, os nossos olhos não conseguem ver a radiação infravermelha, cujo comprimento de onda é superior ao da luz vermelha. No entanto, nós vemos aqui esta imagem de uma câmara infravermelha. Por exemplo, as serpentes cascavel têm 2 orifícios entre os olhos e as narinas que detectam esta radiação infravermelha. E por isso, mesmo no escuro, elas conseguem com precisão ver uma presa, por exemplo, de sangue quente. Aqui nós temos uma imagem, aqui está a minha família do lado direito, captada por uma câmara de infravermelhos, e vemos que as zonas mais quentes estão mais claras e as zonas mais frias estão mais escuras. Por exemplo, as bochechas dos meus filhos estão, e o nariz da minha mulher está muito frio. Depois temos os raios ultravioleta. Aqui são ainda raios infravermelhos, são usados também em fotografia, consegue-se, usando filtros infravermelhos, visualizar o mundo de maneira diferente nas câmaras fotográficas, vocês sabem como eu gosto de fotografia. Aqui, os raios ultravioleta vêm a seguir à cor violeta, no final do espectro visível, e por isso são raios que nós também não vimos, é invisível aos nossos olhos. A luz ultravioleta é visível, no entanto, para muitas criaturas. Sabemos o mal que pode fazer nos tecidos, os danos, nomeadamente queimaduras, mas há animais, por exemplo, e insetos que conseguem visualizar utilizando essa visão dos raios ultravioleta, o que é interessante para a polinização, por exemplo, e as plantas utilizam essa vantagem competitiva porque sabem que, ou têm esta coloração, quando incide sobre elas a luz ultravioleta, e têm esta vantagem competitiva em relação a outras que não terão, para atrair precisamente os insetos para os ajudar na polinização. Passando agora para os raios X, como é que se formam estes raios X? São ondas eletromagnéticas, como vimos, que são produzidos no interior de uma ampola, que é um invólucro que dentro, sob vácuo, tem todos os elementos envolvidos neste processo. Então temos ali um elemento metálico, que é o cátodo, que é submetido a uma corrente elétrica e é aquecido, fica incandescente, produz uma nuvem de eletrão, vocês estão a ver ali electron cloud, e que depois vai ser direcionado, quando se provoca aqui uma diferença de potencial, vai ser direcionado para o alvo de tungstênio, que faz com que essa nuvem de elétrons formadas no filamento seja impulsionada diretamente para esse alvo, e por isso vai haver um choque dos eletrões contra os átomos que constituem este alvo, que é tungstênio e que tem grande resistência em termos de temperatura, porque aquece muito, e que, quando batem nesse alvo, vai libertar grande energia sob a forma de calor, mas também sob a forma destas ondas eletromagnéticas de raios-x. Por isso, os raios-x depois vão sair por aquela janela, está ali o window, e vão ser direcionados para o paciente. Eles atravessam o paciente, depois são atenuados de acordo com a natureza dos tecidos, se é dente, se é tecido mole, e vão ser captados depois pela película ou pelo sensor, e aí vão ser traduzidos numa imagem que fica registada
e que podemos depois observar, por exemplo, no computador. Okay? Aqui vemos o diferente grau de absorção destes diferentes energias que se criam dentro da ampola, e vemos que o filtro de alumínio que existe, a barreira de óleo e o próprio vidro que existe no tubo do raio-x, que vão da ampola, que vão bloquear a maior parte das ondas, mas existem ondas que são com uma maior frequência, que são mais penetrantes e por isso vão conseguir sair, e são esses os raios-x que vão depois provocar a visualização das estruturas que queremos. Aqui nós vemos o quê? Vemos precisamente o orifício nesta ampola que está aqui do lado esquerdo, vemos o orifício de saída lá ao fundo junto da ampola, e que depois é divergente, e por isso as ampolas têm esta forma, com este cone, com este cilindro mais aberto, precisamente para percebermos que ao nível da cara do paciente a divergência dos raios vai provocar precisamente uma área deste tamanho a ser irradiada. O controlo da exposição é feito por 3 fatores: a quilovoltagem, a miliamperagem e o tempo de exposição. A quilovoltagem controla a qualidade e a capacidade de penetração do feixe, e por isso vai influenciar o contraste. A miliamperagem controla a quantidade de radiação emitida, e o tempo de exposição, que é irradiado, também é controlado em segundos nestas consolas que existem. Geralmente a maior parte destas consolas não permite variar nem a quilovoltagem nem a miliamperagem, por isso nós selecionamos, vocês veem ali, selecionamos o tipo de doente, se é um doente mais pequeno ou mais forte, e depois selecionamos também o tipo de radiografia ou o dente, aqui mais em baixo, isto é um exemplo, claro, o tipo de dente que vamos irradiar, e de acordo com o tipo de tecidos e a espessura do dente e também a espessura de óssea envolvida nessa zona, o tempo de exposição vai ser maior ou menor, de forma a que a nossa imagem seja também mais próxima possível da realidade. Quando se está a realizar estes exames, enquanto a assistente deve sempre, como é óbvio, preparar o suporte que vai servir de transporte para estabilizar a película ou o sensor na boca do paciente, isso fez antecipadamente, mas depois deve-se preparar também a ampola e pô-la próxima do paciente, de forma a agilizar todo o processo de execução da radiografia, para não atrasar a consulta e para não ser um incómodo. E deve também a assistente selecionar o dente, deve perguntar ao médico e selecionar o dente que vai ser realizado, para que a radiação, neste caso o tempo de exposição, seja o adequado para esse dente. Quais são as propriedades principais dos raios-x? Por isso, os raios-x caminham em linha reta, possuem a velocidade da luz no vácuo, que é 300.000 km por segundo, são divergentes, como vimos há bocado quando falámos da ampola, que tinha aquele cone, aquele cilindro em que iria ser projetada, não são desviados por campos elétricos ou magnéticos, podem sensibilizar emoções fotográficas, vimos isso, são invisíveis, são inodores, por isso não têm cheiro, podem penetrar corpos opacos, normalmente não são refletidos ou refratados, produzem ionização dos sistemas biológicos e alteram o metabolismo solar, as mitoses, e provocam quebras cromossónicas. Produzem fluorescência e fosforescência em várias substâncias também. Por isso, se tiverem os ponteiros do relógio, é aquele efeito de fosforescência que após ser iluminado uma coisa, mantém a luz no escuro. Então, estas são as propriedades principais. Eles propagam-se em linha reta, à velocidade da luz, não são desviados, não são refletidos. Por isso, nós podemos ter um espelho para visualizar, por exemplo, numa sala de radiografia panorâmica, se os doentes estão bem posicionados e não se estão a mexer, que a radiação não vai chegar a nós porque ela não faz curvas.
Aqui vemos uma lei muito importante, a lei do inverso do quadrado da distância, que se passa com todas as radiações eletromagnéticas. De facto, quando nós temos uma lanterna, a luz dela também vai diminuindo com o inverso do quadrado da distância, quer dizer que quanto mais afastado, menos luz vamos ter. A radiação também acontece precisamente o mesmo, numa proporção de quando aumentamos a distância, por exemplo, temos a distância de 1 metro do objeto de radiação e aumentamos para 2 metros, a dose que vamos apanhar é só de 1/4, e se aumentarmos essa distância 3 vezes, a radiação que vamos apanhar é 1/9. Isto é importante na proteção radiológica porque sabemos que ao afastar-nos iremos apanhar nesta proporção precisamente menos radiação. E pronto, na realidade acabamos este capítulo. O próximo capítulo será sobre proteção radiológica. Até já.